Quase uma Traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase uma Traça tem resenha de uma das minhas melhores leituras de junho, em que eu consegui ficar surpresa com um livro escrito por um autor que já me impactou de muitas maneiras, conseguiu trazer uma narrativa extremamente profunda a respeito de um dos acontecimentos mais importantes do século e o único ganhador do Nobel que escreve em língua portuguesa, José Saramago, falando de O Ano de 1993, publicado em 1975. E se você está se perguntando, sim, esse é um dos primeiros livros publicados pelo Saramago. Quando a gente vê aquelas listinhas de quem gosta de ler autores em ordem cronológica, você vai ver que no topo dela, bem no comecinho, esse livro vai aparecer. Porque foi um dos primeiros livros publicados pelo José Saramago. E ele tem algumas particularidades que tornam essa obra muito interessante. Primeiro, ele é pouco conhecido no meio das obras do Saramago, famosíssimas do autor. Segundo, este livro é uma poesia estruturada em formato de prosa, o que não é a maior parte da obra do Saramago. O Saramago produz a maior parte da sua obra no formato de romance, escrito nisso. Esse ano mesmo vocês me ouviram falar do teatro produzido pelo José Saramago. Esse livro aqui já entra na categoria poesia em forma de prosa. Mas esse livro é muito mais uma grande poesia do começo ao fim, da parte 1 até a parte 30, que são as divisões que acontecem no livro, não são capítulos, são apenas divisões numeradas. Ele é muito permeado pela linguagem poética, pela estrutura do verso, da estrofe, como a gente pode ver aqui. Uma obra profundíssima, muito reflexiva, muito questionadora e que vai te colocar num lugar, por vezes, desconfortável. Que o Saramago publica esse livro, realmente o ano, que é um ano após a Revolução dos Cravos, que é o evento em Portugal que ajuda e contribui para a derrubada da ditadura salazarista, que permeou a existência da geração do Saramago de uma maneira muito forte. Então, esse evento ele é muito importante e o impacto da ditadura salazarista para os portugueses da geração do Saramago foi muito intenso. Então, muitos dos questionamentos que são levantados no ano de 1993 derivam dessa experiência que não só o Saramago, como toda a população portuguesa que vivia no país daquele tempo, vivenciou de maneira muito intensa. Citei muito a Revolução dos Cravos e o impacto que a ditadura salazarista teve nas gerações, na geração do Saramago, que viveu muito fortemente, muito intensamente o impacto disso em Portugal nesse momento histórico. Porque esse livro é uma baita de uma crítica alegorizada a respeito deste período, a respeito do que precisava ser mudado, de como a sociedade precisava se reestruturar para que as pessoas pudessem viver, para que as pessoas pudessem interagir como humanos, para que as pessoas pudessem realizar coisas do nível mais básico ao mais complexo. Só que ele cria uma grande alegoria para falar desses assuntos, ora de maneira direta, ora de maneira indireta. Falando que o Saramago alegoriza isso. Porque imagina uma sociedade, uma cidade que foi tomada por lobos selvagens, que estão atacando e ceifando a vida das pessoas, e que a partir disso a gente tem uma dinâmica muito grande na estrutura dessa sociedade, uma mudança nas relações entre as pessoas, uma mudança do que pode ser considerado um comportamento aceitável e o que pode ser considerado um comportamento completamente inaceitável, o que as pessoas têm permissão ou não para fazer com liberdade, a liberdade que é tolhida, a privacidade que deixa de existir, hábitos que estavam enraizados naquela sociedade que ficam completamente proibidos e de como isso afeta de maneira profunda até o mais banal dos gestos do cotidiano, até o mais simples das decisões, da maneira como você fala. Tem aqui alguns capítulos, ele vai começar falando do Dalí, que eu achei interessante ele ter colocado isso, o mestre da ideia do surrealismo, de algo como
completamente surreal, que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer e tá acontecendo. Existem capítulos que falam sobre toque de recolher, interrogatório, tortura, né? Então, assim, nessa parte dá pra ver claramente que existe uma alusão à ditadura salazarista e tudo que ela fez e de como esse regime foi pérfido com a população portuguesa. A gente tem também uma numeração em um capítulo dos habitantes. Então, os habitantes eram numerados de 1 até, sei lá, 50 mil, e as pessoas tinham que usar aquilo, das portas que deixam de existir, da vigilância constante, do monitoramento não só do comportamento, mas das relações. Interessante, em que é proibido a utilização de termômetros. Então, olha a que nível o controle chega, as pessoas não podem saber qual a temperatura. Uma mudança no comportamento, por exemplo, dos animais domésticos, a partir dessa completa mudança na estrutura social, porque animais domésticos são grandes companheiros, eles são um símbolo talvez, muitas vezes, do afeto, do carinho, do amor, que desaparece nessa sociedade. O livro ele começa a apontar também uma reorganização da estrutura, das pessoas que se colocam frente àquilo que está acontecendo, que tentam modificar, que tentam ir contra essa estrutura, que tentam destruí-la, a consequência que recai sobre essas pessoas, a tentativa de reorganização social, a tentativa de recriar um espaço que eles chamam de tribo, em que esse grupamento que não aceita viver sobre isso, tenta se reorganizar. Ele fala sobre como os animais viram máquinas, e aí um futuro completamente a época que ele foi escrito, um futuro completamente distópico, em que eles transformam animais em máquinas devoradoras de seres humanos da pior maneira possível. Então, animais ingênuos, inocentes, que não têm superestrutura, acabam se tornando o maior terror daquela população. Um desenrolar dessa história, a população começa a se colocar contra, utiliza o problema que esse sistema tem, que fala exatamente sobre a inteligência, a capacidade do ser humano de pensar e solucionar problemas, que é o caminho que eles encontram para começar a mudar, se colocar contra, se revoltar contra essa estrutura completamente maléfica. E conseguem voltar a retomar a sua cidade, a estrutura da sociedade, conseguem voltar a se organizar de uma maneira em que a maior parte das pessoas consegue existir como ser humano. Mas é bem interessante como o Saramago utilizou esse livro para refletir sobre o futuro da humanidade, para refletir sobre o comportamento, sobre os danos causados por algumas atitudes ou algumas ações que por vezes a gente pensa que são inócuas ou que vão ter consequências praticamente inexistentes. O quanto o Saramago criou um livro que parece uma fantasia distópica, mas ele não tem características de fantasia. Quem conhece a história de Portugal, conhece a história do Saramago, vai reconhecer na hora essa crítica, vai fazer refletir sobre a Revolução dos Cravos, a ditadura salazarista, o futuro de Portugal, o futuro das ações humanas, o quanto as nossas ações têm consequências por vezes muito mais longas e complexas do que a gente quer acreditar e do que a gente imagina, o quanto a nossa sociedade pode ser profundamente afetada por questões que a gente considera ínfimas, pequenas ou banais. Claro, pro final do livro, e eu acho que durante toda essa dia em formato de prosa, o Saramago mostra o quanto os nossos valores eminentemente humanos, a nossa organização enquanto sociedade, aquilo que nos liga a um indivíduo que nós desconhecemos ou com os quais não temos praticamente nenhuma intimidade, nos une enquanto grupamento. Transforma um grupo de pessoas numa sociedade. O quanto aqueles valores, aqueles hábitos, aqueles costumes, aquela organização, aquela estrutura de pensamento são sim muito importantes para manter uma sociedade em que as pessoas podem ser felizes, em que as pessoas podem sonhar, em que as pessoas podem se relacionar com o seu semelhante sem sentir medo. Lembrando que essa visão do sociedade, desses valores, ela não é uma visão otimista, tá? Os livros do Saramago não são livros otimistas, felizes, e final feliz.
Nem esse livro eu acho que tem um final feliz. Eu acho que nem é esse livro uma visão otimista. Eu acho que ele é um livro profundamente reflexivo, nos faz entender enquanto indivíduos o impacto que nós temos como indivíduos na sociedade que nós vivemos, mesmo sendo tão diferente uns dos outros. Eu acho que é isso que ele traz, esse questionamento, essa reflexão, essa dúvida, essa incerteza quanto ao futuro, que sempre permeou a existência humana. Nós não conseguimos ainda prever o futuro. A gente tenta criar um monte de ferramentas e mecanismos de projeção porque a gente tenta caminhar num terreno certo, mas na verdade é que o futuro é sempre um terreno incerto. E essa incerteza nos deixa com um medo tão profundo que perdemos o essencial. E esse daqui ele é um livro profundamente indigesto, porque ler esse livro, o ano de 1993, em 2025, vê que muitas questões, muitas reflexões que o Saramago fez aqui se concretizaram, e muitas delas ruins. Então, a perspectiva, o questionamento e o medo fizeram sentido nesse livro do Saramago, porque de fato muitas dessas coisas aconteceram. De fato, a sociedade se estruturou exatamente por esse caminho. O medo do futuro, do incerto que veio do futuro, fez a gente agir de uma maneira em que muito do que está colocado aqui, de fato aconteceu e continua acontecendo. Então, essa dúvida, esse medo que o Saramago fala aqui, ele faz muito sentido na nossa estrutura social. O Saramago, ele não é um pessimista, mas ele é alguém que lida com a realidade como a realidade é, sem idealizá-la. Trabalhos que o Saramago faz na literatura. Porque se a gente olha para a literatura contemporânea muito pessimista, ou para a literatura anterior a isso, muito otimista, que precisa de um final feliz, o Saramago não está em nenhum desses dois extremos. Ele traz muito mais perguntas do que coloca respostas. Esse livro é um grande livro de perguntas. Eu não vou conseguir te dar uma resposta pronta a respeito de todos os temas que ele levantou aqui. A respeito da condição humana, da existência, das escolhas, da sociedade, do fim que permeia a vida de muita gente. Eu não vou. Essas perguntas estão abertas, porque esse livro é um livro para você pensar, para você refletir, para você entender e tentar olhar essas questões de uma maneira profunda, não para você encontrar as respostas. O que faz desse livro um livro profundamente indigesto e desconfortável, porque a gente se vê diante de uma angústia que não é solucionada. E que a gente olha e pensa, isso está acontecendo, isso aconteceu, isso ainda acontece. E aí você fica desconfortável, essa angústia permeia você também, porque você encontra um monte de perguntas, você não encontra as respostas, você fica o tempo todo numa posição desconfortável, de um questionamento, de uma angústia que não tem um fim, ela não se encerra com o final do livro. E isso é provavelmente um dos grandes trabalhos que o ano de 1993 faz, e que essa é talvez a maior razão pela qual você deva ler esse livro, se debruçar sobre essa história e aproveitar tudo que ela pode te oferecer.